gente, tudo bom? Então na Sexta Geek de hoje eu venho com um vídeo que eu tava querendo gravar pra vocês há algum tempo, que já tá na minha lista de gravar há muito tempo, mas eu sempre fico colocando outros vídeos na frente porque eu achava que não seria muito interessante pra vocês. E aí alguém colocou nos comentários que queria ver esse vídeo e aí me estimulou a vir gravar. Então deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu grave, mesmo que sejam coisas que estão na minha lista. Às vezes quando eu vejo que vocês também querem ver isso, me estimula mais a vir gravar, sabe? A passar esses vídeos na frente, assim, dos outros. O vídeo que eu venho gravar hoje pra vocês é dos podcasts que eu ouço. Pra quem não sabe o que é podcast, é um programa que sai em geral semanalmente, mas pode sair em qualquer data, assim. E é um programa de áudio. Ele sai, geralmente dura entre meia hora, uma hora e meia, dependendo do tipo de programa. E você assina o canal da pessoa, igual você assina um canal de YouTube, você assina um canal de podcast. E aí você recebe a notificação dos podcasts que vão sendo lançados. E aí você pode ir ouvindo, é muito bom pra ouvir indo pro hospital, como eu vou e volto do hospital a pé. Eu vou ouvindo o podcast, como meu caminho demora 20 minutos pra ir, 20 pra voltar mais ou menos. É muito bom, eu vou ouvindo no caminho, é bom pra ouvir fazendo exercício, pra ouvir lavando louça. Quando você tá fazendo alguma atividade que você não vai conseguir ficar assistindo alguma coisa, mas dá pra ficar ouvindo, é muito legal. E aí tem 5 podcasts que eu ouço principalmente. Eles são todos de tema nerd, mas tem podcast de tudo. Tem podcast até pra você aprender inglês, se você quiser. Então vale a pena procurar, mas eu vou falar pra vocês dos 5 podcasts que eu assino. O primeiro que eu comecei a ouvir de todos eles é o Nerdcast. Ele é um dos podcasts brasileiros mais antigos e é muito legal porque ele começou como só sobre temas nerds, assim, sai sempre toda sexta-feira, desde o começo sai toda sexta-feira. São programas em geral de 1h30, mais ou menos. E no começo era sempre sobre um tema nerd específico, tipo algum filme, algum jogo, algum livro, quadrinho, coisas assim. Mas eles já estão na edição 561. Então, eventualmente, eles começaram a fazer sobre temas em geral do ponto de vista nerd. E não nerd no sentido de gente que gosta de quadrinhos, sabe? Mas nerd no sentido de gente que quando se interessa por um assunto, estuda a fundo. É muito interessante. Eles abordam vários temas, desde o último filme que saiu até, por exemplo, a linha que eles estão fazendo agora. O último programa deles foi Como Funciona o Brasil, TCU, e eles estão fazendo uma série de programas sobre o sistema judiciário e legislativo e eleitoral e tudo mais do Brasil, como que funciona a política interna do Brasil, uma coisa que a gente não sabe, devia aprender na escola e não aprende, sabe? E aí eles estão fazendo uma série sobre isso. O que saiu hoje é sobre a chegada e o ciclo linguístico, então vai ser um programa sobre linguagem, provavelmente eu ainda não ouvi. E é muito legal voltar e ouvir os anteriores. O legal de podcast é isso, se você abre o feed, você consegue ver todos os podcasts desde o primeiro, então dá pra voltar e achar os temas que você quer ver mais relevantes. É bem divertido. O segundo podcast que eu comecei a ouvir foi o Matando Robôs Gigantes. E deles eu tô com tudo ouvido. Mas só pelo título, né, já chama atenção, é muito divertido. E ele é um podcast que ele também está abrigado hoje em dia no site do Jovem Nerd. Você tem que assinar como um feed diferente, mas eles meio que trabalham junto com o Jovem Nerd. Quando eu comecei a ouvir, eles ainda eram separados, eles meio que foram para a mesma casinha agora. E são 3 caras muito engraçados, o Diogo Braga, o Afonso Solano e o Beto Estrada. São 3 cariocas e eles também são nerds, mas eles 3 são muito diferentes um do outro, assim. E eles falam de temas mais especificamente da cultura nerd, cultura pop nerd mesmo, não vão tanto para temas abrangentes como o Jovem Nerd vai. É mais sobre um quadrinho específico, episódio sobre um quadrinho específico, sobre um filme específico, sobre um jogo específico. Mas apesar desses temas serem tão fechados, eles sempre expandem pra outras coisas na hora, porque eles sempre viajam, eles não fazem um negócio tão organizadinho, scriptado, com convidados igual o Jovem Nerd faz. Eles fazem um negócio mais amplo e mais um bate-papo entre amigos mesmo, sabe? Então fica bem engraçado. O próximo podcast que eu assinei foi o 99 Vidas, que é esse aqui. Ele é só sobre videogame e a princípio ele era sobre videogames antigos, então saía jogo dos videogames da época que eu jogava mais, sabe? Sobre Super Nintendo, 64, Sega, e aí era um podcast específico sobre jogos e alguns sobre franquias, alguns sobre consoles, alguns sobre história do videogame mesmo. É muito interessante, mas eles também já estão tipo no episódio 262, então eles começam a falar mais sobre alguns jogos um pouco mais atuais. Mas é muito divertido também, é muito engraçado. Eles contam tanto da história do jogo, que estava acontecendo por trás quando o jogo era feito. Eles sempre relembram coisas da época do jogo, sabe? Eles têm alguns episódios específicos que são sobre nostalgia em geral, sabe? Então sobre músicas dos anos 90,
filmes e episódios pra você ficar ouvindo e falar, nossa, lembra daquilo, sabe? É muito divertido. Eu gosto bastante desse podcast também. E foi nele que eu conheci o Easy Nobre, que eu já recomendei pra vocês no meu vídeo de 15 canais do YouTube que não são sobre maquiagem. E nele eu conheci o Jurandir Filho, que tem outros canais de podcast também, entre eles o Rapadura Cast, que é esse daqui, que é outro dos canais mais antigos junto com o Jovem Nerd, e esse daqui é sobre filmes. Eu já falei do canal deles também, do Cinema com Rapadura no YouTube. Esse é o podcast deles, foi onde eles começaram, o canal deles no YouTube é bem mais recente. E eles têm podcasts específicos sobre filmes. Quando sai um blockbuster muito grande, eles fazem um podcast específico daquele blockbuster, mas vira e mexe, quando não tem nada muito grande que saiu aquela semana, eles fazem sobre algum filme antigo. Eles já estão no episódio 498, então eles também têm podcast sobre filmes muito clássicos, assim. Se você for voltando atrás, você acha de vários filmes que você quiser ver. É muito legal. Na época do Oscar, eles fazem podcast de vários filmes que estão indicados ao Oscar. E na época dos blockbusters maiores que saem no verão, que sai filme grande toda semana, eles fazem um podcast toda semana sobre cada filme grande que sai. É muito divertido de ouvir. E aí, também através do Jurandir, eu conheci o canal 42. O canal 42 não publica podcast desde 9 de janeiro. Eu não sei se eles acabaram, se eles vão voltar mais pra frente, mas era um canal sobre séries. E eu entendo que era muito difícil de fazer, porque é difícil você assistir uma série inteira ou uma temporada inteira pra fazer um podcast, sabe? E como tinham 3 ou 4 integrantes, assim, alguns já tinham assistido aquela série, outros iam ter que assistir tudo até gravar. Então eles fizeram poucos episódios, eles têm 2 temporadas que eles separaram. A primeira temporada tem 40 episódios e a segunda temporada tem 37. Mas vale muito a pena você pegar, nem que seja pra ouvir os episódios antigos sobre alguma série que você gosta, sabe? E eu deixo aqui inscrito, se eventualmente eles voltarem a postar, eu fico sabendo. Tem muitos podcasts diferentes, vale a pena vocês darem uma procurada. Esses são só os que eu mais gosto. Mas foi divertido conhecer essa nova ferramenta, assim, de comunicação. E além de YouTube e tudo mais, é outro jeito bem divertido de ganhar conhecimentos diferentes, assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeo, não deixem de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso, gente. Tchauzinho, até a próxima.